irmãs, queridos irmãos, bom dia. A ideia de nos convidar pela terceira vez para aqui comparecermos, de forma que nós possamos nos reencontrar e possamos também desejar a todos os que estão aqui que as bênçãos que vieram buscar realmente possam ser encontradas. A pedido da organização, nós vamos falar sobre a importância da fé na recuperação, no restabelecimento da saúde. Muitas pessoas dizem assim, mas eu rezo e não adianta nada. Parece que Deus não escuta, que Deus é sádico. Eu vou nas igrejas, eu faço tudo o que me pedem e eu continuo com os problemas. E isto leva muitas pessoas, às vezes, a duvidarem da fé. Muitas pessoas, então, acham que a fé é uma forma de conseguir aquela saúde que está faltando. E, naturalmente, já ouviram falar sobre isso. Algumas pessoas, às vezes, até são acusadas de não terem fé, por isso que estão doentes. Mas há uma necessidade muito acentuada de entendermos que aquelas pessoas que têm atitudes religiosas, não importa qual seja a crença que possuam, não necessariamente possuem fé. Porque ir nas igrejas não é ter fé. Ajoelhar-se diante das estátuas não é ter fé. Fazer o sinal da cruz, carregar um santinho na carteira ou o crucifixo de ouro pendurado no pescoço não é ter fé. Segurar a Bíblia como se a Bíblia fosse a proteção absoluta não é ter fé. E isso é consequência de uma alteração linguística. Por isso que nós confundimos essas coisas. Acreditamos que a fé é este ato religioso de crenças A, B, C, D, e que por si possui um miasma, uma atmosfera que nos protege. E nos surpreendemos. E muitos perdem um pouco até a convicção religiosa, quando, apesar de serem muito religiosos, começam a passar por dores, começam a ter problemas na família. O ladrão veio, roubou o carro dela, ela foi na missa, deixou o carro lá na rua. E como é que eu vou rezar para o Senhor e o Senhor não toma conta do meu carro? E acha que com ela não podia ter acontecido aquilo. Se acontecesse com qualquer um, tudo bem. Mas comigo, não. E esse tipo de reflexão, ainda um pouco infantil, é decorrência exatamente desta confusão. Por quê? Quando nós desenvolvemos na parte das civilizações, as culturas, umas acabaram capturando das outras, que lhe foram influentes ou foram a origem, determinadas expressões, se não a própria raiz da língua. E nós encontramos, no período da Grécia, o grego dominando o mundo. Com a ação de Alexandre da Macedônia, o helenismo espalhou a língua grega, que foi graças a ela que nós tivemos depois condições de entender a linguagem dos egípcios e as outras linguagens regionais que foram igualmente traduzidas para o grego. Os seus textos deram a nós condições de compreender o mecanismo linguístico. E o engraçado é que na língua grega havia duas palavras para tratar da fé. Uma era substantiva e a outra era verbo. Como nós temos aqui a comida, substantivo, e o comer, o ato de comer, o ato de ingerir a comida, que é o verbo comer,
na Grécia havia a palavra pistis, que era referente à fé, e havia a palavra pistevein, que era referência à ação de ter a fé, como a comida e o comer. Era o verbo que se utilizava para dar a ideia da fé em ação. Quando a cultura grega abraçou a Península Itálica, os romanos, que emprestaram muito dos seus hábitos culturais, linguísticos, eles tinham na língua latina o substantivo para a palavra pistis, do grego, que era fé. Eles tinham a palavra fides, em latim. Então, fides e pistis têm a mesma essência. Mas não havia no latim, não havia uma palavra que significasse o ato de ter a fé em ação, a atitude de quem tem fé. Então, por assemelhar-se, por uma aproximação, os romanos utilizaram a palavra credere para representar aquele ato de ter fé, credere. Então nós temos a palavra latina fides, que é correspondente à fé, mas temos no ato de ter fé a palavra credere, que deu para nós a palavra, em português, acreditar, a palavra crer. E aí surgiram todos os problemas. Por quê? A palavra fides, em latim, originou em português, e é muito fácil de nós vermos a abrangência disso, a ideia de fé, a ideia de fiel, de fidelidade, de fiança, de confiança, fiador, tudo vem da palavra fides, que representa algo bastante profundo. Quando se fala de fidelidade, se fala de uma ação que corresponda na essência àquilo que a pessoa disse que faria. Quando se fala de confiança, é você ter por alguém uma tal ligação que essa pessoa pode ouvir de você os seus segredos sem que ela vá fraudar. Porque você se sente seguro ou segura em contar isso para ela. Ou seja, a palavra fides, que deu em português fiel, fidelidade, confiança, fiança e outras parecidas, tem uma acepção muito clara. Mas a palavra credere, que era o ato de ter fé, a fé em atitudes, é aquela história, né? O credere, a gente acredita em tanta coisa, né? A gente acredita, a gente dá crédito. O credere deu crédito, crer. Mas o crer do credere é muito menos do que o fides. Por isso é que é importante que nós nos lembremos que aquilo que nós vamos fazer na igreja, por alguma coisa que você aprendeu dos seus ancestrais, se não estiver revestido de algo que seja realmente profundo, se aquilo não mudar o seu comportamento, é apenas a expressão de uma crença. Como muitas pessoas sabem, sem nenhuma dúvida, que os vícios fazem mal à saúde, acreditam na opinião dos médicos, que falam que não se deve usar o álcool, não se deve usar o tabaco, e ao mesmo tempo, apesar de acreditar nisso, não param de fumar nem param de beber. Esta diferença é fundamental. Por quê? Porque enquanto nós estivermos funcionando somente na área do credere, nós nos permitimos tudo, sem nenhum tipo de responsabilidade com aquilo que a gente de verdade deveria estar fazendo. Mas, se nós queremos buscar a saúde, este credere não nos dá garantia nenhuma dela.
E isso é Jesus que mostra para nós. Jesus fala muito isso. Porque quando o Senhor curava, os evangelhos são muito ricos. Havia dois tipos de pessoas a quem Jesus se dirigia depois que fazia o tratamento. Para uns ele dizia assim: vai e não tornes a pecar, para que coisa pior não volte a te acontecer. Quando Jesus fala isso, ele está explicando o mecanismo da doença, mais do que curando a pessoa. E essas frases que Jesus utiliza, elas são reveladoras do mecanismo. A pessoa está doente, aparentemente doente. O Senhor impõe as mãos e ela fica boa. Aí o Jesus diz para ela: olha, você estava doente assim porque você havia pecado. A palavra pecado hoje tem uma acepção bastante ligada à questão da sexualidade, mas a palavra pecado não quer dizer isso. Ela quer dizer equívoco, erro, em algum sentido da vida, alguma infração que nós tenhamos cometido. Então, quando nós nos desarmonizamos, nós criamos o ambiente adequado para que a enfermidade se instale. Então Jesus diz para a pessoa: olha, você está assim hoje porque você se comportou mal. Agora, você estará melhor por fora. Só que por dentro você continua tão podre quanto antes. Você continua sendo o mesmo indivíduo que havia traído, que havia furtado, que havia mentido, que havia se viciado, que havia feito o que não devia. Tome cuidado. Porque se daqui para frente você fizer de novo a mesma coisa, ou se você voltar a pecar, coisa pior vai te acontecer. Não porque seja castigo divino, mas porque é consequência. É muito simples de entender isso. Você estava devendo 10. O seu credor já tinha se comunicado com o juiz para mandar você ir para a cadeia até que pagasse. Aí você foi até ele, pediu perdão, pediu mais um tempo. Ele se condoeu de você e disse: olha, tudo bem, você estava me devendo 10. Você não tem nada para me pagar. Eu vou te emprestar mais 10. Você com esses 10, você compra um cachorro-quente, um carrinho de cachorro-quente, um carrinho de pipoca, começa a trabalhar, e da venda da pipoca você vai me pagar os 20. Tá bem? Ai, o senhor vai fazer isso comigo? Eu não acredito, eu não mereço, como o senhor é generoso. Ai, maravilha. É isso que Jesus faz com as pessoas naquela época. Você estava devendo 10 porque havia tomado emprestado da vida e não havia pago. Estava doente, porque malversou os benefícios divinos. Agora você vai receber de novo um empréstimo. Vai melhorar, mas não faça de novo a mesma coisa. Porque aí quando vier a cobrança não é mais por 10, aí é por 20. Porque você recebeu um aporte sobre aquilo que já devia. Quando Jesus explica isso, ele está deixando bem claro que a nossa condição orgânica, naquele caso específico dessa pessoa, é decorrente de deslizes, de desajustes que ela cometeu. O Senhor diz que Deus tem recursos para melhorar. Deus tem recursos, porque a bondade divina não se constrói no espalhar doenças. Deus não é grande porque fez um cortejo de mendigos miseráveis que caminham, se rastejam para ir adorá-lo. Não! A bondade divina tem recurso para todos. Só que para estes que já erraram, estão hoje recebendo o efeito dos seus equívocos, Jesus diz: olha, vai e não tornes a pecar para que coisa pior não te aconteça. Vai parecer que você sarou, mas o seu espírito está doente, porque é a alma que está enferma e que possibilita que o corpo adoeça. Portanto, esse era o primeiro tipo. Aqueles que queriam melhorar, a melhora acontecia. Mas Jesus dizia: só melhorou por fora, hein? Toma cuidado. Chega em casa, pede desculpa. Chega em casa, procura fazer as pazes.
Controla a sua língua. Para de falar mal dos outros. Evita fazer outras pessoas sofrerem. Agora que você está melhor, não pense que isso aconteceu assim pela simples beleza dos seus olhos. A bondade divina volta a confiar no pecador para que o pecador pare de pecar e para que ele ajude os outros com as dádivas daquele carrinho de pipoca que ele vai começar agora a fabricar, para que os que estão famintos possam comer um pouquinho da pipoca. E com isso, ele possa devolver ao universo em dádivas, as dádivas que ele recebeu, multiplicando-as. Mas, se de um lado Jesus falava isso para esse indivíduo, por outro lado, Jesus chegava em alguns e dizia, depois de curá-los, vai que a tua fé te curou. Esta é a fé importante no restabelecimento da saúde. Por isso Jesus usa essa palavra. E quando ele fala isso, essa palavra fé quer dizer exatamente aquele fides, aquela fidelidade. Quem eram essas pessoas? Eram aquelas pessoas que estavam doentes há anos. Pessoas que padeceram dores atrozes. Pessoas que tiveram o corpo sangrando por décadas. Pessoas que foram consideradas à margem da sociedade, excluídas da vida da família. E que apesar disto, lutaram bravamente, sem se revoltar, sem fazer a infelicidade dos outros, sem criar a descrença e a maldade, com a desculpa de que ele era vítima de uma doença sem cura. E tendo aprendido a ser bom, a não fazer mal, com todo o sofrimento do seu corpo, o Senhor dizia a eles: você foi fiel, você padeceu o suficiente, você aprendeu com a dor, e esta dor não te fez mal, não te fez uma pessoa má, você não blasfemou contra Deus, você apesar da sua dor ajudou o seu semelhante, amou as pessoas. Isto é saúde. Você foi fiel a esse Deus que você está procurando, pedindo a Ele que te ajude. Você foi fiel aos conceitos de fraternidade, de bondade. Por isso, você não precisa mais sofrer dessa doença. Por isso, a sua fidelidade, a sua confiança, a sua persistência no bem fizeram com que você ficasse curado. Jesus não diz, eu vou te curar, porque não é Jesus quem é responsável pela doença de ninguém. Não é o Criador, o Pai de todos, que é responsável pela dor de ninguém, como nenhum de vocês que está aqui, tenho certeza absoluta, sai por aí em algum supermercado, alguma farmácia para comprar uma doença para dar para o seu filho, para injetar enquanto ele está dormindo, na veia, para no dia seguinte o menino parecer uma couve-flor. Nenhum de vocês vai procurar malefícios para espalhar aos que você diz que ama. Porque se você fizer isso, você não ama. Não podemos achar que Deus faça. Daí ser importante, nas palavras de Jesus, entender que quando Ele reconhece em nós a capacidade de ser fiel, Ele já identifica naquele ser a maturidade para que ele possa viver sem precisar mais daquela doença, porque ele já aprendeu com ela o que precisava. Vamos pensar se nós somos assim. Qualquer um de nós tem uma dor de cabeça, aquela dor que lateja lá no fundo.
Geralmente, quando a gente está assim, ninguém pode falar conosco, não é? Porque se alguém vier falar com a gente já dá uma patada. E se a gente chega em casa e ninguém percebe que a gente está com dor de cabeça, a gente faz todo mundo perceber, pelo nosso mau humor, que a dor vai ter que ser de todo mundo. Todo mundo vai ter que sofrer um pouquinho dessa dor, porque para mim está muito grande. Espalhar a nossa dor para os outros não significa ser fiel. Você é fiel ao amor que tem pela sua esposa, pelo seu marido, não só porque não fica olhando as pernas da vizinha ou os músculos do seu amigo de trabalho. Isso não é suficiente para ser fiel. Se você é fiel, você quer que ele seja feliz, que ela seja feliz. E se você está com dor, você não vai querer passar essa dor para a pessoa. Você não vai querer destratá-la, não vai querer fazê-la sofrer só porque você está sofrendo. Ao contrário, você pode dizer a ela: benzinho, olha, eu estou com muita dor, eu vou ficar quieto aqui. Não é que eu tenho alguma coisa contra você. Explica, porque as mulheres às vezes já pensam logo que você já está querendo matá-la, né? Explica para não haver dúvida. E você, em relação ao seu marido, a mesma coisa. Olha, eu estou com uma dor de cabeça muito grande, eu estou com cólica, eu estou incomodada com uma dor nas costas, está muito forte, eu vou ficar quieto aqui, não porque eu tenho alguma coisa contra vocês, porque a hora que eu já tomei um remédio, a hora que ela passar, aí a gente volta à normalidade. Mas, geralmente a gente não faz isso, a gente acha que todo mundo tem a obrigação de saber que a gente está com dor só pela cara, então a gente chega com aquela cara de elefante virado, aquela tromba enorme, aquelas orelhonas sacudindo, jogando poeira para todo lado. E se ninguém percebe, a gente ainda faz questão de que a pessoa descubra, passando a ela alguma das nossas maneiras grosseiras de nos conduzir. Ah, essa é a dor fiel? Essa é a conduta do fides, da fé? Ainda não é. Essa é a conduta da criança que acha que as suas dores são as maiores que existem e que todo mundo tem que sofrer com ela, porque se são meus amigos, vão ter que sofrer comigo. Quando de verdade é o oposto. Vocês já perceberam uma coisa? Como a gente é estranho? Você tem um amigo que fala para você: olha, eu comprei um carrinho de cachorro-quente e vou ficar todo sexta, sábado na esquina da rua tal. Você sabe, né? A gente está com pouco de recurso, a gente está lutando. Eu vou ver se eu consigo sair dessa dificuldade que eu estou vendendo cachorro-quente. Então eu estou fazendo uma propaganda para os amigos, para eles irem lá. Quando tiver com vontade de comer cachorro-quente, o cachorro-quente feito com muito capricho, com bastante carinho. Tá bom, legal, legal. Aí você fica sabendo que o teu amigo, que está numa pior, que está com um carrinho de cachorro-quente, ou está com uma lanchonete, ou está com uma pizzaria, está lá para fazer alguma coisa, para entregar um bom produto e receber o valor. E aí a gente vai lá, assim que fica sabendo, na sexta, no sábado, vai lá no carrinho de cachorro-quente do seu amigo e diz para ele: pô, põe 2 salsichas, eu sou seu amigo. Pô, faz aí, faz um desconto. Afinal, eu vim aqui, estou fazendo propaganda do seu cachorro-quente para os outros lá. Olha, defende o meu também. A gente é amigo e quer ser amigo para ter vantagem. Para tirar daquele que está lutando para sair do buraco alguma coisa e empurrá-lo um pouco mais no buraco. Com a desculpa de que só porque a gente foi lá, ele tem que corresponder. Ou colocando um cachorro-quente com 2 salsichas, ou dando um desconto de, sei lá, 10 conto do cachorro-quente, porque afinal de contas é meu amigo. Quando a gente deveria ter, se é amigo, olha, eu vim aqui, vim comer esse cachorro-quente que você fez, e eu vou te pagar mais do que ele vale. Eu vou te dar essa nota de 20 aqui, custa 15 o cachorro-quente, você não precisa me dar o troco, porque isso é o que eu quero.
para que você possa dar certo. Você sabe, eu não sou rico, se eu pudesse, eu te dava mais. Mas eu quero que você sinta que o que eu puder fazer, eu te ajudarei. Fides, fiel, fidelidade, confiança. Nós vivemos em uma época em que a falta disso nos está fazendo doentes. Porque nós queremos sempre tomar dos outros, ou temos sempre medo que alguém tome de nós. Essa realidade tem nos levado a hospitais, tem nos feito procurar farmácias, tem feito a gente ser infeliz, porque a nossa vida familiar é uma competição, nossa vida profissional é uma competição. Nós temos que ganhar sempre mais para passar a perna em alguém, ou para ter mais do que a pessoa que compete comigo. Quando que a gente vai decidir ser feliz? Quando que a gente vai querer que a bondade divina, de onde a gente veio, seja de verdade harmonia dentro de nós? Se você olhar para as suas coisas na sua casa, quando você chegar lá, faça um inventário do que você possui na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, nas suas prateleiras, e veja o que você precisa. Não o que você gosta, o que você precisa para viver com conforto. E tudo aquilo que você perceber que você não precisa, aquilo roubou a saúde de você, porque você teve que comprar, você teve que trabalhar, você teve que gastar a sua saúde para ter ali, e ainda está sendo escrava dessas coisas, porque não pode ficar com as pessoas. Porque eu conheço lá em Campinas uma senhora que, não tendo mais o que limpar, tirava a roupa limpa da gaveta e mandava lavar de novo, porque assim ela tinha o que fazer. Quando vai querer ser feliz? Nós que somos cristãos, ou que acreditamos em alguma coisa nobre, tenha lá o nome que for, até agora decidimos ser ricos. Quando nós vamos decidir ser bons? Porque é exatamente da bondade que decorre a saúde. Não é essa que começa na farmácia e termina no cemitério. Não é essa que muitos aqui vieram buscar. Eu estou com uma dor aqui nas cadeiras, eu vou lá, quem sabe os espíritos me tratam. Para que tratar do corpo, se o cemitério nos espera a todos? O mais saudável dos homens é um monte de osso em algum buraco. Mas só vale a pena tratar se o indivíduo entender que não vale mais a pena pecar. Se ele sair daqui com a responsabilidade consigo e com Deus, de não mais ser a mesma criatura indócil, indiferente, mesquinha, e então o Senhor estará ajudando você a manter aquela saúde que é precária, porque ainda não está na alma, mas vai estar um dia, se você persistir. Ou então, quem sabe, chegou o dia em que o Senhor vai dizer a você: filho, a tua fé te curou. Você não precisa mais do sofrimento. Isso não depende de nós que estamos aqui por amá-los, porque se fôssemos por nós, nós gostaríamos de ter as doenças de vocês, para que vocês saíssem daqui limpos. Mas isso é uma escolha pessoal. A única fé que restabelece a saúde é esta em que você confia, que não é apenas um gesto de ir na igreja, é um gesto que representa o Deus bom que existe no mundo e que nos criou, na atitude de cada momento. O Deus de bondade na sua palavra, na sua compreensão, na sua solidariedade, na sua boa vontade, na sua não indiferença.
Quanto que nós gastamos pintando o cabelo, lavando o carro, trocando apetrechos? Quanto que nós gastamos com todos os tipos de futilidades que consomem a nossa saúde, o nosso equilíbrio? Enquanto que muitos morrem, enquanto que muitos não vão ter o que comer hoje. Não que nós não possamos fazer essas coisas, mas vocês, quando morrerem no corpo, não se lembrarão quantas vezes gastaram com coisas inúteis, a não ser para se arrepender de termos feito isso. Mas vocês receberão todas as coisas mínimas de bondade que praticaram, da justiça do universo. A justiça do universo não esquece nenhuma das dádivas das criaturas, enquanto que a nossa consciência não esquece nenhum dos equívocos que a gente comete. Nenhum. Quando vocês hoje, os que quiserem participar do tratamento, entrarem lá no local, falem com Deus. Isso é uma escolha sua em relação a Ele. Ser fiel é dizer: eu acredito em você, Pai querido. Não importa que religião você tenha. Não existe na terra nenhuma religião que te ensine a ser mal. Então seja bom de verdade. Não porque entra nos templos, não porque faz os sinais, não porque carrega os crucifixos pendurados. Se você perguntar a Jesus o que ele preferiria, a cruz de ouro pendurada no pescoço, ou aquele ouro convertido em pão para o faminto, eu sei que você sabe qual é a resposta. E por que nós nos perdemos nesses modismos cruéis? Porque somos egoístas. E os egoístas precisam ficar doentes. Porque é isso que nós temos. Quando entrarem na sala para o tratamento, se quiserem essa saúde perene, essa saúde que nunca acaba, que nasce na bondade e não tem fim, assumam esse compromisso, essa determinação, assumam isso com vocês. Ah, mas vão me chamar de tolo, de idiota, vão me falar que eu não vou salvar o mundo. Não importa. Disseram que Jesus havia perdido o Espírito. Disseram que o Cristo estava com o demônio no corpo, porque fazia o bem para todo mundo. Que honra será que alguém diga isso de nós? Você foi tão bom, que o universo se ocupa em fazer você mais feliz. De uma felicidade que você não compra em shopping, que não está nas vitrines, está em você. E eu costumo dizer sempre isso quando venho aqui: não desperdicem essa chance. Raras vezes uma faculdade de medicina na Terra se dispõe a permitir que a medicina da alma possa ser trabalhada. Mas além disso, todos os espíritos que trabalham com cirurgias espirituais já foram médicos. Neste hospital, médicos espirituais estão por toda parte tentando ajudar os médicos materiais, inspirar os cirurgiões, inspirar os enfermeiros, inspirar os clínicos. Onde vocês pensam que eles estarão hoje? Além de passarem a visita em todos os doentes, esses espíritos que outra coisa não querem senão que a gente fique bom, aqui estarão como estão, para cuidar ao máximo
de cada um. Não espere milagres, como aqueles que a gente às vezes vê em programas sensacionalistas de televisão. Espere apenas um, que depende só de você. Seja bom. Esse milagre Deus não pode fazer. Jesus não pode fazer. Os médicos não podem fazer. Só você pode fazer. Se a sua fidelidade, a bondade for deste tipo, você está no caminho de encontrar Jesus e Ele te tratar. Não jogue fora essa chance. Se você tiver vontade de sentir uma saúde real, esta que nunca vai acabar, esta saúde, a saúde do bem, vai com você para onde você for. Você pode ser bom estando doente, você pode ser bom estando sadio, você pode ser bom sendo milionário e pode ser bom sendo um pobretão. Você pode ser bom tendo o corpo perfeito e pode ser bom sendo deformado. Nada te impede de ser bom, nem a doença, nem a miséria, nem o descaso dos outros. Quando Jesus estava preso na cruz, mostrou isso para a gente. Falou com os dois ladrões, ou pelo menos com aquele que o defendeu, dizendo a ele que naquele dia eles estariam juntos no paraíso. Vendo a sua mãe com João ao pé da cruz, o Senhor diz a ela: mulher, eis o teu filho. Dá a Maria, que ia ficar sem filho, o próprio João, o menino. E dá a João, que ia ficar sem mestre, a sua mãe, dizendo a ele: filho, eis a tua mãe. E quando tudo está consumado, ele ergue o pouco que lhe resta de forças em voz e diz a Deus: Senhor, tem de piedade deles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus é bom até o fim. E nós que não estamos com nada do que o Senhor tinha que carregar nesse dia, podemos fazer um pouco mais do que o que estamos fazendo. Agora, nós vamos fechar os olhos para que a oração nos inspire. E assim que terminarmos a prece, pedimos que todos se mantenham em silêncio, em elevação profunda, enquanto os nossos irmãos e irmãs da organização estarão levando aqueles que forem ao tratamento para a sala do passe. Vamos fechar os olhos. Obrigado, Senhor, por este ambiente de cultura que salva vidas humanas e que se abre também para salvar as almas, para melhorar o que somos, não apenas o corpo que temos. Obrigado, Senhor, por esses espíritos generosos que amparam a todos estes jovens que organizam com o ideal da verdade, ao custo de seus descansos, ao custo de seus trabalhos, de seus recursos, à luz do sentimento espiritual, na academia da ciência humana.
a cada um, jovem, interessado no bem, nós te pedimos que mantenha acesa a chama da esperança, como pedimos, Senhor, por cada pessoa que aqui está sentada, que veio de sua casa, de perto ou de longe, que veio para encontrar você e teve que encontrar a gente tão miserável, tão imperfeito. Nós te rogamos, Senhor, que apesar dos nossos defeitos, eles possam se abastecer do banquete da tua bondade, para redescobrirem que são bons, que são filhos do Criador das estrelas, que são os franciscanos da nova era, aqueles capazes de levar o amor onde o ódio está, o perdão onde a ofensa se apresente, a união onde está a discórdia, a fé onde alguém duvide. Ah, Senhor, conosce indivíduos como a gente, ou ainda mais carentes, indivíduos que te traíram, que te venderam, que te negaram, que fugiram, que se esconderam. Você, querido Mestre, transformou a terra. Aqui sentados, quem sabe, Senhor, podem estar 300 ajudantes para transformar uma espécie, num momento tão culminante da evolução humana como este que estamos vivendo. A saúde, não apenas do corpo, em saúde soberana e duradoura do Espírito. É isso que nós te pedimos, a bênção para esta instituição, para os seus dirigentes, para todos os que aqui estão, que você nos faça sentir a alegria de fazer o bem, na dádiva da gente servir. É o que a gente te pede. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto
céu.